eu sou a Camila e esse vídeo é para você que em algum momento já foi alcançado pela verdade, já chegou à conclusão de que ela está na igreja católica, quer se tornar católico ou voltar para a igreja, mas não sabe exatamente o que fazer para ser um membro da igreja. Então, frequentemente aparecem pessoas aqui nos comentários do meu curso de catequese, às vezes o pessoal manda e-mail, falando justamente sobre essa questão, né? O que eu preciso fazer agora? Você pode me orientar? Enfim. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar jogar um pouco de luz aí nesse caminho, que eu sei que não é fácil. Pode ser que você esteja se sentindo um tanto quanto perdido, deslocado, né? Não conseguiu ainda. Quem que sou eu aqui dentro da igreja? Será que tá certo? O que eu preciso fazer? Então, às vezes, as pessoas ficam agarradas, demoram, né, pra me convertir. Eu acredito nisso daqui, recebi uma graça, entendi que a verdade está aqui. O que eu faço agora? Aí fica aquela enrolação não intencional, às vezes, enfim, por essa falta de clareza mesmo, né? Então, se esse é o seu caso, você vai se identificar, porque eu sei que tem muita gente aí nessa situação. Então, eu vou te falar 3 passos que você precisa dar para você efetivamente colocar a sua conversão em prática, se tornar católico, ok? Mas antes de falar desses 3 passos, eu vou expor algumas verdades da doutrina da nossa fé que são essenciais para que faça sentido, para que esses passos façam sentido, para que você entenda a lógica desses passos. Então, se você prestar bastante atenção, quando eu terminar de expor brevemente essas verdades iniciais aí, você já vai meio que sacar o que você precisa fazer, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, quando o homem foi criado, quando Deus criou o homem, lá os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram criados num estado maravilhoso de união com Deus. Então, o homem foi criado unido a Deus. A sua alma foi criada num estado em que nós chamamos de estado de graça, com a graça santificante ou habitual, que é a mesma coisa, infundida na sua alma, ok? Participante da vida divina. Grava isso, estado de graça. Então, quando eu falar de estado de graça habitual, graça santificante, estou me referindo à mesma coisa. Grava aí, por que eu estou dizendo para você gravar isso? Porque você vai ver que num certo sentido, a razão da igreja, a razão de ser da igreja, ou a razão de você ser católico, de você estar se tornando católico, é estar em estado de graça, ok? Então, quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, ou seja, quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Infelizmente, eles perderam esse bem mais precioso, que é o estado de graça, o estado de união com Deus. Então, ao serem privados, quem está privado do estado de graça não entra no céu. Não é possível entrar no céu se não estiver em estado de graça. Vai gravando isso daí. Só que eles, ao perderem esse estado de união com Deus, com o pecado, eles não perderam só para si. Eles perderam para si e perderam para toda a sua descendência, de forma que isso nos atinge diretamente. Então, todos nós que somos filhos de Adão, descendentes aí de Adão e Eva, ou seja, todos os seres humanos que já existiram, nós nascemos privados do estado de graça, privados da graça santificante, ok? Não é hora da gente aprofundar nisso, mas isso é uma verdade da mais suma importância na nossa religião, e vai lá no meu curso de catequese, especificamente na aula sobre a criação e a queda dos anjos e dos homens, e na aula sobre o organismo sobrenatural. Lá você vai entender bem melhor toda essa dinâmica aí do estado de graça, do organismo sobrenatural, tá? Então, o que acontece? O pecado entrou no mundo, a humanidade está aí, todo mundo nasce sem o estado de graça. Então, Deus, nosso Salvador, providenciou para nós, desde toda a eternidade, um Redentor perfeito, que é Ele mesmo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo. Então, quando Cristo vem ao mundo e nos salva, Ele adquire para nós a possibilidade de adquirir o estado de graça, mesmo que nós tenhamos nascido sem ele, por conta do pecado original que herdamos de Adão e Eva. Então, Cristo ganhou para nós a possibilidade de adquirir o estado de graça. Como que faz para adquirir o estado de graça? Sendo batizado. Então, simplesmente ao receber o sacramento do batismo, nós
adquirimos aí pela primeira vez a graça santificante, ela é infundida na nossa alma, ok? Isso é a salvação, porque como eu disse, ninguém entra no céu sem estar em estado de graça. E então, no momento do batismo, nasce o seu organismo sobrenatural, ok? E então você se torna filho de Deus, participante da vida divina. Só que se por uma desgraça em algum momento você comete um pecado mortal, um pecado grave, o que acontece? Você rompe esse estado de graça, você perde esse bem mais precioso aí. Mas, e aí, acabou? Já era, perdeu, foi batizado, pecado mortal, acabou. Não vai mais, nunca mais entrar no céu. Não já era, porque Deus é muito bom. Ele é tão bom que ele criou um outro sacramento, que é o sacramento da confissão. Então, o que o sacramento da confissão faz? Lá no sacramento da confissão, quando ele é válido, você recupera o seu estado de graça. Você recupera o seu organismo sobrenatural ali, ok? Só entra no céu quem morre em estado de graça. Essa é uma verdade central da nossa fé que você deve ter sempre na sua cabeça aí, que deve ser a sua maior preocupação. Por quê? Se só entra no céu quem morre em estado de graça, nossa maior preocupação, sempre, todos os dias, deveria ser: qual é o estado da minha alma nesse momento diante de Deus? Então, essa tem que ser a sua maior preocupação. Essa é a maior preocupação do católico, ok? E eu preciso que você entenda qual que é a importância e a centralidade dessa verdade na nossa fé, ok? Por que eu falei isso tudo? Todos esses passos até aqui, recordei todas essas verdades essenciais da nossa fé até aqui. Porque se você não tiver isso muito claro na sua mente, você não vai entender a lógica da igreja, ok? E para você ser católico, você precisa entender a lógica da igreja. E a razão de ser da igreja é a salvação das almas. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para salvar as almas, e foi para isso que ele fundou a igreja. Porque a igreja, distribuidora aí dos sacramentos, ela tem essa missão, esse dever, essa finalidade de salvar as almas, ok? E o que é salvar a alma? É morrer em estado de graça, volto a dizer. Então, presta muita atenção. A razão pela qual Cristo quer que você seja católico, e pode ter certeza que ele quer, porque aqui na igreja está a verdade, é que você tenha vida sacramental. É para isso que Cristo quer que você seja católico. Não é só para você pertencer a um grupinho, para você ter a sua identidade, é para você ter vida sacramental, para você usar e abusar dos tesouros que ele deixou pra gente, que a igreja é a guardiã desses tesouros, ok? Então a gente já viu aí que a gente tem 2 sacramentos que tem essa função de dar a graça habitual pra gente, de infundir a graça de Deus na nossa alma. Que sacramentos são esses? O batismo e a confissão. Mas a gente ainda tem outros 5 sacramentos. Então para que servem esses outros 5 sacramentos? Para aumentar essa graça de Deus em nós. Então, entenda como você funciona, como funciona a realidade sobrenatural em você. Com o batismo, nasce nosso organismo sobrenatural, mas de maneira análoga ao nosso organismo natural, ele não nasce só para nascer, ele nasce para atingir a sua plenitude, certo? Ele nasce e ele precisa ser alimentado, ser cuidado para que ele possa se desenvolver e atingir a plenitude da graça. Se ele não se desenvolver, ele vai morrer. E nós somos chamados à santidade. Isso é outra realidade central da nossa fé. Você não é chamado só a se salvar, você é chamado à santidade, ok? Então, como que isso acontece? Você precisa desenvolver o seu organismo sobrenatural. Então, com o batismo, a graça habitual é infundida em nós, os dons do Espírito Santo estão ali, mas nós precisamos, com o sacramento da crisma também, né? A gente tem uma dose maior da graça, que esses 2 sacramentos, batismo e a crisma, a gente só recebe uma vez. Se eu pecar, com a confissão eu recupero meu estado de graça, mas eu preciso da vida sacramental, que é o meio mais eficaz de ganhar graças
atuais ali de Deus, de ter novas infusões da graça de Deus que façam com que eu vá crescendo nessa vida da graça, com que a presença de Deus e a minha união com Deus vá aumentando. Esse é o caminho de desenvolvimento da vida espiritual. Então, a vida sacramental, ou seja, a recepção frequente dos sacramentos, daqueles sacramentos que se recebe mais de uma vez, que se recebe frequentemente, via de regra aí, ter vida sacramental é estar sempre se confessando e comungando. Então, essa vida sacramental, ela me dá doses aí da graça que vão fazer com que eu me aproxime cada vez mais de Deus, me relacione com Ele, ok? Sobretudo a recepção frequente da Eucaristia. Só que, para eu receber a Eucaristia, eu preciso estar em estado de graça, uma condição, ok? Para receber o corpo de Cristo. Então, pensa em uma coisa, se Deus não quisesse você santo, Ele não teria inventado esse sacramento maravilhoso do amor, que é a Eucaristia. Porque com o batismo, se eu não pecar mortalmente, eu já estou em estado de graça. Mas Deus quer que eu seja santo. E Ele quer que eu consiga manter essa minha vida aí, apesar de toda a tentação, de todas as minhas misérias, de toda a minha natureza aí degradada. Então eu preciso desse alimento, dessa vida de Deus em mim, dessas doses aí do amor divino, para que eu possa não só me manter em estado de graça, mas crescer no caminho da graça. Então, nós chegamos agora no ponto culminante do nosso vídeo, que é o seguinte, é você entender que a vida do católico é uma vida sacramental. Então, ser católico é viver os sacramentos, é adquirir e aumentar a graça em mim. Então, o batismo eu recebo uma vez, eu ganho estado de graça. Crisma eu recebo só uma vez, tem um aumento da graça habitual que está infusa em mim. Eucaristia e confissão eu recebo frequentemente. Então, eu preciso estar em estado de graça, com a minha alma bem limpinha, pronto para morrer, tá? Então, esse é o meu estado ideal do católico aí. Batizado, tendo feito a primeira Eucaristia e comungando frequentemente, crismado e confessando frequentemente, enfim. Esse é o estado ideal do católico. É aí que você precisa chegar para você ser plenamente católico, viver essa vida católica, tá? Mas, para você chegar até aqui, é necessário um processo, né? E é desse processo que eu vou falar em 3 passos práticos para te ajudar. Então, não se esqueça da finalidade da vida cristã, que é o estado de graça e o crescimento da graça. Se você tem isso diante de você e agora, você vai entender a lógica dos passos que eu vou te passar. Talvez você já tenha até uma ideia, né, do que precisa ser feito. Então vamos lá. Passo 1. Primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para você se tornar católico? Conhecer a doutrina e crer nela, ok? Então você precisa solidificar a sua conversão. Você precisa de saber as obrigações do católico, a sacralidade da Eucaristia, da missa. Você precisa saber o que é oração, ter uma vida de oração. Então, o que você pode fazer nesse momento para colocar esse primeiro passo em prática? Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste as 40 aulas do curso de catequese, porque ele foi planejado nessa intenção de pegar lá do início qualquer pessoa que talvez não entenda nada sobre a fé, sobre Deus, sobre a igreja, e fazer um caminho. Então, no final do curso, a terceira parte do curso te ensina a vida cristã na prática. Então ali você vai ter bem claro o que é a fé católica. Eu preciso crer nisso daqui, vou tirar as minhas dúvidas. Então pronto, aquilo ali vai te ajudar a despertar a fé, talvez você já tenha, mas vai te ajudar a solidificar. Então só para reforçar que esse primeiro passo é crer. Para crer eu preciso conhecer a minha doutrina. Ok, feito esse primeiro passo, tá gente, ele se dá através de uma boa catequese. Por isso que eu estou recomendando esse curso, mas a gente vai ver aqui nos próximos passos a necessidade de se integrar na igreja, de maneira presencial, tá? Então, primeiro passo, conhecer a doutrina e crer nela. Segundo passo, então vamos para o segundo passo. Esse segundo passo é para quem já é batizado, tá? Quem não é batizado tem que ver isso aqui para entender qual que é esse caminho, porque vai fazer ele também depois, mas não vai fazer agora. Quem não é batizado vai ter que
ir para o terceiro passo aí, para colocar em prática. Mas quem já é batizado, e eu digo isso porque eu sei que muita gente que foi batizado quando era criança e depois ou nunca foi católico, ou foi sem entender e depois largou, enfim, católico de BGE, né? Então, quem foi batizado, passo 2. O batismo ele é o primeiro sacramento que a gente recebe, ele antecede todos os outros sacramentos. Então, ninguém recebe nenhum sacramento antes do sacramento do batismo, ok? E o sacramento do batismo, inclusive, tem o poder de perdoar todos os pecados. Então, quem já é batizado, já recebeu o primeiro sacramento aí, já pode se confessar. A confissão é um outro sacramento. Quem não é batizado ainda não pode se confessar. Terá os seus pecados perdoados no momento do batismo. Então, se você é batizado, o que você vai fazer? De maneira prática. Primeira coisa, você vai pegar um exame de consciência bom, bem detalhado, e você vai fazer um exame profundo de toda a sua vida para que você possa fazer uma confissão geral. O que é uma confissão geral? É a confissão de todos os pecados que você se recordar da sua vida, desde que você se entende por gente, todos os pecados que você se recordar após um exame detalhado, cuidadoso da sua vida. Então, para isso você precisa de um bom material que vai te ajudar a fazer esse exame aí. Eu vou deixar aqui no link o Manual de Confissão do Padre Paulo Ricardo, que é um material excelente. Ele dá várias orientações sobre a confissão, te ensina a fazer esse exame e tem lá, sob a luz dos 10 mandamentos, dos 5 mandamentos da igreja, você vai, anota direitinho os seus pecados, vê lá o vídeo que tem aqui no curso de catequese sobre a confissão, para entender melhor e como é que você vai fazer a sua confissão, se você não souber. Então, fez isso? Fez o seu exame de consciência? Você vai escolher uma paróquia que vai ser a sua paróquia. Você precisa de uma paróquia na qual você vai se inserir. De preferência, procure escolher uma boa paróquia, com um padre piedoso, se for possível. Nem sempre a gente tem essas opções, tá? Mas se você tem opção, você vai procurar um padre piedoso, uma boa paróquia. O que você vai fazer? Você vai lá na paróquia que você escolheu para ser a sua paróquia. Toda paróquia tem um negócio que chama secretaria paroquial. Então, fica uma moça lá, que é a secretária paroquial, resolvendo várias questões da igreja. Você vai chegar na secretaria paroquial e vai falar assim: moça, tudo bem? Eu sou fulano. Eu acabei de me converter, ou então estou voltando para a igreja, enfim. E aí, você vai dizer: eu preciso fazer uma confissão geral. Primeira coisa que você precisa fazer. Acabei de me converter, estou voltando para a igreja, ou estou me tornando católico, já sou batizado. Preciso fazer uma confissão geral. Como que funciona a confissão aqui? Vai demorar. Tem como eu marcar um horário com o padre? Ou tem um dia específico que ele atende? Porque cada paróquia vai funcionar de um jeito. Então você vai marcar, vai pegar as informações de como que funciona e vai marcar a sua confissão geral. Então, marcou a sua confissão geral? Fez o seu exame de consciência detalhado, conforme o manual que eu vou deixar aqui? Vai lá no dia marcado. Se tiver um monte de tentação, acontecer um monte de coisa pra você não ir, um desânimo, acontece, tá? Sei de muitos casos. Ignora. É o demônio. Vai lá, no dia marcado, confessa, recebe a absolvição do padre, chora de alegria, porque você nasceu de novo, tá com a alma limpinha, o céu tá em festa, é um grande dia, comemore, ok? Agradece a Deus, cumpra os mandamentos, cumpra os preceitos, se confesse frequentemente, mesmo que você não tenha pecados mortais, busca o sacramento da confissão, busca a santidade, ok? Continue estudando a sua doutrina, ótimo, está pronto para morrer. Mas não acabou por aí, você precisa seguir aí os próximos passos, você precisa concluir as etapas da iniciação cristã. O que é isso? O que a gente chama de sacramentos da iniciação cristã são o batismo, a eucaristia e a crisma, ok? Então você precisa estar com isso daí completinho para você ter essa vida sacramental em dia, ok? Mas isso já é uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Se você não chegar a concluir esses passos porque você morreu, mas não foi por negligência sua, e você está em estado de graça, você está salvo, ok? Pela providência de Deus. Mas você não pode parar por aí, você tem que ansiar e colocar todo o seu empenho em continuar percorrendo os passos aí para desenvolver
plenamente a sua vida cristã. Então, o que vai acontecer agora? A não ser que você já seja crismado, que você saiu da igreja e deixou a igreja depois de ter sido crismado, a não ser nesse caso, você vai precisar de ir lá para o passo 3, ok? Se você já for crismado, você não vai precisar do passo 3, você vai recuperar a sua vida sacramental aí. Então, se você já fez primeira comunhão, depois de ter feito a sua confissão geral e estar em estado de graça, lá na infância você fez sua primeira comunhão, então você já pode voltar a comungar. Olha que maravilha, já pode ir na missa direitinho, aliás, já devia estar indo na missa, mas assim, já pode ir na missa e participar do sacramento da comunhão, ok? E isso se você já fez a primeira comunhão. Então, se já fez a primeira comunhão e já crismou, acabou, segue aí e vai ser santo. Se você já fez a primeira comunhão e ainda não crismou, pode comungar, mas tem que ir para o passo 3. Se ainda não fez a primeira comunhão, de qualquer forma vai para o passo 3. Então, vamos seguir aí. Ok? Então, passo 3. O que você vai fazendo? Para quem que é o passo 3? O passo 3 é para todas as pessoas que não têm um dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Então, se você não tem o batismo, não tem nenhum deles, ou se você tem só a primeira Eucaristia e o batismo, você tem que ir para a catequese paroquial, ok? Então, o que você vai fazer? Novamente, você vai procurar uma paróquia para se inserir. Se você já procurou lá para se confessar, no caso de quem já é batizado, você vai procurar seguir tudo aí nessa sua paróquia. Volto a dizer, se possível, procure uma boa paróquia, com um padre piedoso. Você verifica lá se o padre não é adepto da teologia da libertação ou de qualquer outra heresia, enfim. E como eu disse, nem sempre a gente tem opções, mas às vezes a gente tem. Então, se a gente tem, a gente vai procurar aquilo que vai favorecer a nossa vida de piedade ali, que vai alimentar a nossa alma. Mas muito cuidado, porque não é para você virar juizinho de padre de paróquia, onde nada tá bom, onde você só vive para poder encontrar e apontar todos os defeitos, dizer, não, eu não vou nessa missa desse padre que faz isso e aquilo, desse lugar onde essa música horrível, e esses erros litúrgicos e não sei o quê. Não, você vai, senão você vai pro inferno, entendeu? Porque Deus mandou, você tem que obedecer. Então você precisa de ir numa paróquia. E como eu disse, tem a opção de escolher uma paróquia melhor, um padre mais piedoso? Faça. Não tem? Vá naquela que a Divina Providência deixou que você tivesse acesso. E vá, ok? Então, tem que ir para a igreja e pronto, nós não somos protestantes. Então, não, eu recebo muita mensagem assim também. Ah, eu já sei tudo aqui, mas eu não gosto de ir na igreja. Então, você não é católico. Você não tem que gostar. Você tem que ir. Deus mandou, você tem que ir, você tem que passar por essa etapa, ok? Então, a vida comunitária cristã, a igreja dispôs as coisas de forma que hoje, no nosso tempo, você precisa de se inserir na catequese para receber os sacramentos, ok? Então, mesmo com os defeitos dos membros da igreja, nós precisamos nos inserir nela, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai lá na secretaria paroquial de novo, se você já foi para se confessar, ou se você ainda não é batizado, você vai pela primeira vez, né? E o que você vai falar para a moça? Moça, me converti recentemente. E você vai explicar o seu caso. Como assim explicar o seu caso? Você vai explicar, não tem nenhum sacramento, eu ainda não sou nem batizado. Ou então, fui batizado, mas só fui batizado, não fiz primeira comunhão nem crisma. Ou então, fui batizado, fiz primeira comunhão, mas ainda não crismei. Vai explicar o seu caso para ela. Por quê? Porque independente de qual desses casos você se encontra, você vai precisar se matricular na catequese para adultos. Em cada paróquia vai funcionar de um jeito, mas via de regra, um adulto que precisa de buscar um dos sacramentos da iniciação cristã ou todos eles, vai fazer a catequese numa turma de adultos, que é para poder aprender doutrina, e vai receber esses sacramentos. Então, a pessoa, muitas vezes, que ainda não é batizada, vai para a catequese de adultos e às vezes recebe os 3 sacramentos num só dia, muito bonito. É batizado, é crismado e recebe a primeira Eucaristia. Ou então, já é batizado, vai receber a primeira Eucaristia e a crisma no mesmo dia. Normalmente funciona assim, você vai verificar na sua paróquia e você vai se matricular na catequese para adultos. E você vai fazer a catequese para adultos na sua paróquia, mesmo se ela for ruim. Porque tem vez que é, tá? Não vou mentir. Então, tem vez que a catequese da paróquia é de baixa qualidade, mas você vai fazer. Alguma coisa você vai aprender lá, pode ter certeza, nem que seja a
exercitar a sua paciência, a sua humildade, você vai aprender. O que não te exime de continuar buscando, ainda mais se for algo incompleto, insuficiente, enfim. Por isso, você pode fazer aqui as 40 aulas do curso de catequese. Você deve ler o catecismo, você deve buscar a vida dos santos e assim você vai aprender mais aí sobre a doutrina, ok? Então, o que você vai fazer enquanto você faz a catequese antes de receber os sacramentos? Ou, às vezes, você tem que esperar uma turma. Às vezes não tem inscrição pra você começar logo, tá no meio de um processo. Você tem que esperar abrir uma turma. Você vai ficar lá, continuando com a sua vidinha medíocre de pecador? Não. Você vai imediatamente romper com o pecado. Com todo o pecado. De uma vez por todas. Essa decisão tem que estar dentro de você. Ah, mas eu sou fraco pecador, eu caí. Você caiu, mas você caiu por fraqueza. Você tem que estar decidido a romper com o pecado, ok? O que mais vai fazer? Você vai cumprir todos os preceitos, você vai ter vida de oração, você vai estudar a doutrina, você vai praticar as obras de misericórdia, você vai agir como um católico, porque você já é um católico, você está no processo. Você precisa estar pronto para o momento em que Deus te encontrar, você está preparado, ok? Então, se a verdade chegou até você, você foi convencido dela, não seja negligente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó. A sombra de Jesus é muito boa, mas ai de quem se aproveita dela. Então, Jesus foi lá, te deu uma graça de conversão. Não se aproveite da sombra de Cristo. Faz a sua parte, dê os seus passos, ok? Lá na última parte do curso de catequese tem a vida cristã na prática, para você saber o que você precisa fazer para alimentar aí a sua alma, tá? Então, lembrando que peca gravemente aquele que por negligência não busca conhecer a sua fé, tá? Então vamos nos aproximando aí do fim, né? Eu sei que muitos que buscam essas informações já são batizados, querem se tornar católicos de fato. Se esse é o seu caso, vá se confessar urgentemente. Agora, viu isso aqui? Então, já chegou a você essa informação, agora você é culpado se você não buscar concretizar aí aquilo que Deus está te chamando a fazer. Vai confessar, meu filho, vai confessar. Vai procurar aí a sua paróquia, vai pegar o exame de consciência aqui, faz e confessa. No dia que você confessar, você vai ter nascido de novo. Recupere o seu estado de graça e pronto, vai seguir os próximos passos, tá? E esses próximos passos da vida cristã são um caminho difícil, sim. É um caminho difícil, é um caminho com sofrimentos, mas também é um caminho cheio de alegrias, cheio das únicas verdadeiras alegrias que você pode ter nessa vida, tá bom? Então, é maravilhoso ser católico, não tenha dúvidas disso. E é uma enorme alegria te acolher nessa família enorme que é a igreja. Então, seja muito, muito bem-vindo de volta para casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.